Jonas capítulo 1, de 1 a 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma cidade grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação, um decreto, que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem nem animais, nem bois nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas aos homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Amém? Amém. Sentado. Jonas é um profeta de amor seletivo. Ele escolheu no seu coração a quem ele deveria levar uma mensagem de proclamação do Senhor. Havia uma coisa lá no coração dele, com a questão daquele povo, e talvez ele pensasse: por que eu tenho que pregar para esse povo aí? Por que eu tenho que falar da graça de Deus, para que eles se arrependam dos seus pecados? Havia uma coisa lá no coração dele, a gente vai descobrir isso. O chamado profético dele se destinava à cidade de Nínive. Aquele povo que, aparentemente, para nós, ao olharmos para toda a história do povo lá da Síria, a gente estigmatiza o povo, estigmatiza a ação, porque há uma coisa lá do passado que a gente vai descobrir também, e que está muito relevante aqui no coração do profeta Jonas. Há um mapa que norteia as atividades do Estado Islâmico naquela região. E é interessante que, por incrível que pareça, a cidade de Nínive, ela ficava perto do rio Tigre, naquela localidade ali, muito próximo a Bagdá, capital do Iraque. E a cidade de Nínive era a capital do reinado do Império Assírio. E o chamado profético de Jonas era para aquela cidade, uma cidade importantíssima para Deus. Era estratégico do
Senhor aquele local. E Deus, ouvindo o clamor dos pecados daquele povo, faz um chamado ao profeta, para que ele vá falar uma palavra de proclamação àquele lugar. Por isso que lá em Jonas, no capítulo 1, verso 2, aqui nessa tradução da Bíblia Viva, diz assim: vá à grande cidade de Nínive e anuncie aos seus habitantes esta mensagem do Senhor: vou destruir vocês por causa de sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegam até cheirar mal. Daqui do céu eu vejo tudo o que acontece aí. Na tradução da linguagem da Bíblia Viva está escrito assim: a atitude do profeta, porém, em contrapartida ao chamado de Deus, nós já conhecemos. Ele intentou no seu coração apartar-se, fugir da presença do Senhor. E o texto diz que ele desceu para pegar um navio, para fugir para Tarsis, sentido contrário de onde ele deveria proclamar uma palavra, porque Tarsis ficava do outro lado, perto da Espanha. Ele toma então a atitude de ir para um lugar completamente contrário à vontade de Deus, porque talvez aquilo que havia lá no seu coração havia estigmatizado o povo da Síria no coração do profeta Jonas. E nós estamos falando de uma igreja generosa, de uma graça abundante, que não está presente só hoje na vida da nossa igreja, mas Deus é gracioso todo o tempo, e tinha uma graça com aquele povo, e como disse, era um povo importante para Deus. Então no capítulo 3, você olhando aí no capítulo 1, verso 3, você pode ver que Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Olha o enredo: pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro do barco, para ir com eles para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Deus entregou à nossa comunidade uma graça abundante, que precisa ser repartida, compartilhada com muitas pessoas que ainda não foram agraciados com a presença maravilhosa de Deus em sua vida. E muitas vezes nós tomamos sentido contrário àquela proclamação e ao chamado de Deus colocado no nosso coração, para que a gente vá falar da sua graça salvadora, da sua graça misericordiosa. Nós fazemos muitas vezes isso. Vamos avançando. Você já sabe o enredo. O barco está agora diante de um mar revolto. Os marinheiros estão temerosos. Jonas dorme lá no porão do barco. O mar está a ponto de virar o navio. E a grande pergunta é: o que está acontecendo que nós estamos passando por um momento de tanta revolta do mar? O que está acontecendo que nós estamos passando por um momento de grande dificuldade? Talvez se nós estivéssemos lá, nós questionaríamos isso. Deus conspirou contra o profeta. Deus conspirou a tal ponto de usar a situação do mar, de usar os pagãos que estavam dentro do mar, para lançá-lo no mar, para que ele entendesse qual era o significado do chamado de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você.
as dificuldades da tua vida, o mar revolto em volta de você, aquilo que às vezes perturba o teu coração, a dor, às vezes um momento de dificuldade em certas áreas pessoais que você está enfrentando, pode ser a circunstância que Deus está usando para manter você perto dele. É a atitude de Deus com relação ao teu chamado. É a forma como Deus está tratando você e como Ele está limpando o teu coração para que você cumpra na tua vida o chamado de Deus que é específico para cada um de nós. Estava acontecendo assim na vida do profeta. Eu disse no início que Jonas era um profeta de amor seletivo. E me parece que às vezes nós também selecionamos as pessoas a quem devemos compartilhar graça. Parece que nós selecionamos também às vezes as pessoas a quem nós devemos dar amor, carinho, atenção. A gente se parece muito com esse profeta às vezes. Selecionamos pessoas, selecionamos situações, e parece que isso é muito contrário ao que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 5, quando Paulo escreve àquela igreja, e agora a nós, e diz assim: o amor não se importa inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Jonas estava irritado com aquele povo. Jonas estava furioso, porque diz a história que em 722 antes de Cristo, os assírios invadiram o reino do norte da capital Samaria e varreram do mapa as 10 tribos de Israel. E Jonas disse: eu não vou falar com esse povo aí não. Eu tenho um negócio aqui no meu coração com esse povo aí, e eu estigmatizei esse povo no meu coração e não tem graça para ele não. Eu vou pegar um navio e vou sentir do contrário, que eu não quero falar para esse povo aí não. Essa palavra de arrependimento, essa pregação de reflexão e que vai levar esse povo a se voltar para o Deus que eu sirvo, eu não vou pregar essa mensagem não. Olha o que eles fizeram lá atrás, em 722. Levaram cativo o povo de Israel, acabaram com as 10 tribos, deixaram Samaria cheio de pessoas que profanaram o culto. E eu não quero pregar para esse povo aí não. Amor seletivo. Nós não podemos escolher com quem compartilhar a graça de Deus. A graça de Deus deve ser compartilhada sem medida a toda e qualquer pessoa, independente da sua raça, da sua cor, da sua posição social. Esta igreja é uma igreja da graça, que quer dar graça a todos aqueles que vêm pelo caminho. E nós não podemos fugir da responsabilidade. Não podemos olhar para o passado das pessoas, estigmatizar as pessoas e deixá-las distantes da graça de Deus. Não podemos fazer isso. E essa coisa estava lá no coração de Jonas. Em 1 Timóteo no capítulo 3, no verso 16, está escrito: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Onde está a pregação
de Jonas, uma pregação de piedade, uma pregação que manifesta a glória e a graça de Deus. Onde está? Jonas parece com Epafrodito, que lá em Efésios, quando Paulo envia uma comitiva a Corinto, Epafrodito diz assim: para Corinto não vou. Você está louco? Aquele povo lá é muito complicado. Pensa numa igreja complicada, a igreja de Corinto. E Epafrodito disse: para lá eu não vou. Vai você. Estigmatizou o lugar, a cidade. Estigmatizou a igreja, que talvez não estivesse vivendo os seus melhores momentos, mas Paulo tinha uma comitiva para levar ali uma palavra de Deus e averiguar como estava a fé dos irmãos, para poder ajudá-los e abençoá-los com a graça de Deus. E Epafrodito disse: para lá eu não vou. Já pensou, pastor? O irmão Daniel chegasse lá para o pastor e dissesse: vamos comigo para o sertão, e dissesse assim: para o sertão eu não vou. Vou nada, vai você. É isso? Mas pastor Luiz disse: para o sertão eu vou, e vai ser bênção lá. E foi bênção, não é verdade? Jonas precisava aprender essas coisas do seu coração. Onde está o ministério da piedade do coração de Jonas? Onde está a piedade no chamado do profeta, que ao olhar para Nínive, viu os seus pecados, mas não viu a possibilidade do arrependimento, da mudança de atitude e da volta à presença de Deus? Vamos descobrir aqui o agir de Deus na vida do profeta. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a incumbência do profeta. Não temos profetas no dia de hoje, mas temos a função do profeta, porque todo aquele que prega uma palavra, que leva as pessoas ao arrependimento, esse é profeta. E Jonas, Deus dá a ele uma incumbência e diz, por exemplo, vá até o Estado Islâmico e pregue contra ele. E o profeta disse: Deus, você está ficando doido? Rapaz, lá o povo está decapitando cabeça, lá estão matando crianças. O Senhor está me chamando para ir no Estado Islâmico e pregar uma palavra de arrependimento? O Senhor tem certeza disso? Deus está chamando você e talvez dizendo assim: vá até o presídio Aníbal Bruno e pregue aos presos, aos assassinos, aos estupradores, aos ladrões, uma palavra de arrependimento. E talvez você diga assim, como Epafrodito: para o presídio não vou, mande outro, porque o meu amor é seletivo, e eu escolho para onde ir e o que fazer. Em João capítulo 15, verso 16, Deus te lembra uma coisa que Ele lembrou ao profeta lá atrás: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Amém. Deus chamou você. Talvez o seu Estado Islâmico, talvez o seu Aníbal Bruno, seja no quintal da sua casa, seja o vizinho do lado da sua casa, seja o parente que você ainda não teve coragem de levar uma palavra de arrependimento para ele.
Talvez Deus tenha um chamado específico para você, no ministério pastoral, no ministério de missões, no ministério da música, no ministério do ensino, e você talvez ainda não tenha se apercebido que Deus chamou e deu a você uma incumbência. Existe no hebraico um verbo chamado ku'um, significa levanta-te. Está lá no capítulo 3 e no capítulo 1 de Jonas. Depois que ele ouve a palavra, levanta-te, toma ânimo. Por isso aquela palavra também lá no Novo Testamento, quando Jesus diz assim, talita cumi, te digo levanta-te, né? É o verbo hebraico. Deus espera que nós levantemos da nossa vida, da nossa posição, dos bancos da nossa igreja. Deus espera que nós nos levantemos para pregar boas novas de alegria, que leva graça, compaixão e amor aos perdidos, aos que estão afundando no pecado sem a presença de Deus. É uma incumbência nossa. Nós não podemos guardar em nosso coração esta graça maravilhosa que nos fez alegres e sorridentes no dia de Natal. Esta graça precisa ser compartilhada, pois ela é o amor de Deus e ela traz a salvação a todo aquele que crê. Jonas capítulo 1, verso 1 e verso 2: veio a minha palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, toma ânimo, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Será que a malícia do nosso mundo hoje não está chegando até Deus? Será que não é gritante o pecado da humanidade e o quanto eles precisam da graça, do amor e da compaixão do Senhor? Levanta-te, igreja. O Senhor tem uma incumbência para ti. É possível crer na conversão do rei da Síria. É possível crer na conversão, na entrega da vida de Dilma ao Senhor Jesus. É possível crer na conversão do Lula. E aliás, eu quero dizer para você que na época da Fábrica da Esperança, quando o pastor Caio Fábio liderava a Fábrica da Esperança, Lula era amigo íntimo de Caio Fábio. E eu posso afirmar, conhecendo Caio Fábio pelos livros, pelos escritos dele, um homem evangelizador que ele era, que Lula não está à margem da palavra de Deus, ele conhece a palavra. Ele foi evangelizado, ele ouviu desta graça. E é possível, sim, acreditar que o rei da Síria, que Dilma, que Lula e tantos outros que você conhece se convertam pela graça do Senhor Jesus e pelo amor que há nele, na pregação do Evangelho. E Jonas não poderia ter recusado, não poderia ter fugido da presença do Senhor, mas ele estigmatizou aquele povo e disse: para lá eu não vou não. Tá doido? Aquele pessoal lá acabou com a cidade lá, varreu as 10 tribos, botou um monte de gente lá, dali surgiu os samaritanos, deu tanto problema a isso, eu não quero saber desse povo não. Em 2 Timóteo, no capítulo 10, no capítulo 2, verso 10, perdão, está escrito assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo disse: tudo sofro por causa dos escolhidos.
E deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo não está dizendo: tudo sofro por aqueles que eu escolhi. Paulo não demonstra aqui amor seletivo. Paulo disse: tudo sofro por aqueles que Deus escolheu. Gasto a minha vida, gasto os meus bens, gasto o que sou e tudo que tenho, para que eles alcancem glória eterna. Em segundo lugar, eu quero falar dos recursos de Deus para convencer o profeta. E aí eu vou mexer um pouquinho mais com você. Por que estou passando isso? Por que esse sufoco? Por que essa dor? Por que nada dá certo? Porque eu já tentei de tantas formas e não consigo chegar lá. A ferramenta de Deus para converter o coração do profeta não foi um milagre, foi a dor. O profeta estava escondido no porão do navio, porque devia a Deus. Porque devia à humanidade do seu tempo, a ponto dos marinheiros chegar para ele e perguntar: dize de onde tu é, quem tu é, qual é o teu negócio, porque o negócio está feio, e a gente já tentou de todas as formas e nada deu certo, então o negócio tem que ser contigo. Às vezes você está esperando um milagre. Deus não tem milagre, porque a ferramenta de Deus para manter o profeta alinhado ao seu primeiro chamado foi a dor, não foi um milagre. Então, às vezes, Deus não tem um milagre, Deus tem uma dor para manter você perto dele, porque se ele fizer o milagre, você vai sair da presença dele e vai esquecer quem ele é e a importância dele na tua vida. Então Deus não tem um milagre agora, poderá tê-lo amanhã, e a gente vai ver isso aqui ainda hoje, mas talvez agora esteja doendo. Talvez agora o negócio está apertado. Talvez agora você está todo troncho, desequilibrado. E aí você não entende. Mas a palavra do Senhor foi a Jonas, filho de Amitai, e disse: vai à cidade de Nínive e faz isso. A palavra de Deus também pode ter vindo a você diversas vezes e ter dito: olha, vai e faz isso na tua vida que eu estou te mandando fazer. E você tomou o sentido contrário. Então, Deus não tem um milagre agora. A música diz, não sei se é Fernanda Bruno de Eixa, Deus tem um milagre na hora certa, no momento certo. Mas talvez não tenha agora. Abra sua Bíblia no capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Olha que coisa. Deus é maravilhoso demais. Verso 6, 7, verso 10. Jonas 2, 6, 7 e 10. Eu desci até os fundamentos dos montes. Jonas está falando. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição
Ó Senhor, meu Deus, desfalecia em mim a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Verso 10 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Uma segunda chance, uma segunda oportunidade de cumprir o primeiro chamado de Deus. Sabe qual é o primeiro chamado de Deus para você? Deus te chamou para servir. Antes de qualquer coisa, de qualquer liderança, Deus te chamou para servir. Essa é sua melhor qualidade. Este é seu melhor serviço. Você não pode ser nada mais antes de servir. Não pode. Deus não tem outra coisa mais para você antes de você servir. Muitas vezes eu converso com o irmão Anderson e ele diz: pastor, sou servo, estou aqui para servir. Quando a gente alcança este grau de conhecimento, a gente é capaz de entender que está dentro do primeiro chamado de Deus. Quando você passa por uma situação de perigo, hein? Livramento, aí você diz: meu Deus, se eu sair dessa, nunca mais eu faço isso. Se eu sair dessa, nunca mais eu traio a minha esposa. Se eu sair dessa, nunca mais eu vou cometer esse pecado. Nunca mais eu vou tomar essa direção. Se eu sair dessa, se o Senhor me dá uma segunda oportunidade, eu faço 1 milhão de promessas para o Senhor. Lá no Salmos, capítulo 32. Se você quiser abrir sua Bíblia, lá no Salmo 32. Dá só uma olhada no que Deus colocou aqui. Salmo 32, verso 3, 4, 5 e 10. Enquanto eu me calei, disse o salmista Davi, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão, a mão de Deus, pesava sobre ele. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu me perdoaste a maldade do meu pecado. O ímpio, diz o verso 10, tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor alcançará misericórdia. A misericórdia o cercará. Aquele que confia em Deus, ainda em muitas lutas, será livrado, porque Deus ama um coração contrito, arrependido, humilhado diante da presença dele. Então ele derrama sua graça, sua compaixão e seu amor. Aleluia. Maravilha de Deus. Igreja generosa é uma igreja que vive uma graça abundante. É uma igreja que não estigmatiza as pessoas, que não mede as pessoas,
mas é uma igreja que ama e que está disposta a compartilhar graça, amor, perdão, para que as pessoas se sintam acolhidas diante da presença de Deus. Eu quero chamar aqui, fazer uma transição, quero chamar a atenção para um detalhe, que eu já citei pelo menos 2 outras vezes. Nínive é uma cidade muito importante para Deus. O judeu acha que a cidade importante é Jerusalém. Nós achamos que a melhor igreja, talvez alguém tenha esse pensamento, mas vamos colocar dessa forma. Nós achamos que às vezes a melhor igreja é a igual, a melhor casa é a nossa, o melhor carro é o meu. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não é exclusivo seu. Deus não dá a ninguém um amor exclusivista. João capítulo 3, verso 16 diz que o amor dele na presença do Filho foi derramado, sacrificado por todas as pessoas. Então, a resposta de Deus para nós é: não, você não é exclusivo. Eu não amo só você, eu amo aqueles que o Projeto REC está indo lá nos domingos de manhã, na sarjeta, dar a eles sopa, pão, graça e compaixão. O amor que eu tenho não é exclusivo seu. Deus ama a humanidade. Ele está preocupado com a felicidade. Ele está preocupado com a pessoa. Ele não está preocupado apenas com uma alma. Você não é uma alma. Você é uma pessoa. E Deus ama você como pessoa. Lá em Ezequiel, no capítulo 18, verso 32, está escrito aqui: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Era esta palavra que o profeta Jonas deveria levar à cidade de Nínive no seu primeiro chamado. Chegar lá naquela igreja e naquela cidade, transformar o coração daquele povo com uma palavra que os levasse à reflexão sobre a maldade e o pecado que eles estavam vivendo nas suas vidas. Mas assim não foi. Estou terminando, irmãos. O ingrediente do sucesso na vida de Jonas. Quero falar sobre isso agora. Qual será o ingrediente que Deus vai usar para você ter sucesso? O que é sucesso para você? Por certo, você entende que sucesso não é o acúmulo de bens e riquezas. Isso não é sucesso. Isso é prosperidade. E Deus quer que você seja próspero. Não há nenhum pecado em você ser próspero. Aliás, a graça de Deus é tão abundante sobre você que você vai prosperar a tal ponto de que você seja um abençoador da obra do reino de Deus, com seus dízimos e ofertas, e nada vai lhe faltar, porque Deus tem te feito próspero. Deus não só perdoa o profeta, como também renova a sua confiança, a confiança do Jonas teimoso. Assim como Ele renova comigo, primeira, segunda vez, renova com você a confiança, 2, 3, 4 vezes, comigo milhões de vezes. Deus renova. E aí, o segredo, o ingrediente do sucesso está lá em Tiago, capítulo 4, verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia.
Deus teve que levar o profeta lá no fundo do poço. Jonas teve que ser humilhado. Jonas teve que descer do seu pedestal seletivo e amar a cidade que tinha um povo que havia o ferido no seu íntimo, no seu coração. E Jonas é cuspido lá na terra, como diz o capítulo 2, e recebeu uma segunda oportunidade. O ingrediente para Deus manter você lado a lado com Ele, alinhado com Ele, é a humilhação. Deus humilha você para mostrar para você que você depende exclusivamente da graça dEle. Meu Deus. Deus faz isso para manter você na presença dEle. E quanto mais alinhado a visão, quanto mais próximo de Deus, mais abençoado você é, mais cheio de graça você é, mais o título da igreja se manifesta na comunidade. O título diz que esta igreja é uma comunidade da graça. E esta graça é abundante. Do líder ao menor, ela tem que ser abundante. E nós estamos experimentando isso na graça de Deus. O ingrediente aqui para Jonas aprender não foi o milagre, foi a dor, o sofrimento que o levou para perto de Deus, o levou a depositar em Deus toda a sua confiança. Por isso ele orou e disse: o Senhor me levou do mais profundo dos mares. O profeta foi cuspido na terra para receber uma segunda oportunidade, uma oportunidade ímpar. E nós temos nas nossas vidas muitos relatos de pessoas que receberam uma segunda oportunidade para andar com Deus. Não desperdice isso. A palavra de Deus lá em Hebreus, no capítulo 10, diz: nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos dos que prosseguimos para a conservação da alma, da vida. Nós não voltamos atrás. O povo da Ibal não pode voltar atrás na graça de Deus. Não pode. Jonas esvaziou-se de toda a sua pretensão. Esse foi o ingrediente, a humilhação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nos ama. E Ele não te ama mais nem menos do que a primeira vez que Ele te chamou de filho. Está lembrado quando foi? Está lembrado quando você ouviu a palavra e você esvaziou-se de você mesmo e você disse: eu quero a Deus na minha vida. Eu quero. Então naquele dia ele disse: vem, filho amado, vem. Deus não te ama nem mais nem menos do que da primeira vez que Ele te chamou de filho. O seu amor é eterno, permanece o mesmo, não muda, não tem sombra de variação. E aí lá em Jeremias, no capítulo 1, verso 5, Deus lá no céu, o texto bíblico diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Meu Deus, que palavras! Antes que tu fosse formado, Deus estava contemplando você no ventre da sua mãe. Deus sabia que você estaria aqui hoje de manhã, para Ele dizer para você: não te amo nem mais nem menos do que da primeira vez que eu te chamei de filho. Meu Deus, graça abundante, igreja generosa, cheia da graça do amor de Deus. Aleluia. Temos aprendido isso com o nosso pastor aqui. Temos bebido desta fonte, porque Deus revela a Ele, fala com Ele, Ele fala com a gente, e a gente está na visão de Deus, e a graça de Deus vai abençoando a gente. Glória a Deus. Aleluia. Aquele filme lá, o Avatar,
Tem um avatar lá chamado Lentile, não sei quem assistiu aqui sabe, né? A fêmea Lentile. Ela diz assim: eu vejo você. Está lembrado dessa frase? Quem assistiu ao Avatar lembra, né? Eu vejo você. Deus está dizendo: eu vejo você. Para o Avatar dizer eu vejo você não significava dizer eu estou vendo o pastor Marco aqui. Não significava isso. Significava eu sei quem você é. Eu entendo você. Eu conheço você desde o ventre. Eu sei quem você é. Nada sobre a sua vida me passa oculto. O seu destino, a sua história, os seus acertos e os seus erros, eu vejo você. Eu conheço você. Sei quem você é. E o quanto você precisa da minha graça na sua vida para se manter de pé, para andar comigo na minha presença. É por isso que eu estou tratando você assim. Porque eu trago você para perto de mim. Jonas podia dizer, no capítulo 3, aqui no verso de número 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, e pregou. Glória a Deus. Talvez ele tivesse até dito assim: agora eu vou, porque agora é uma mensagem de condenação. Mas isso é para a gente refletir, porque Jonas já estava tratado, o seu coração já estava humilhado diante de Deus, e quando ele recebeu a segunda oportunidade, ele foi e levou uma palavra. Jonas 3, verso 2. Deus disse: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E qual foi a pregação? Jonas entrou na cidade a caminho de um dia e proclamou: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Quando eu e você levar uma palavra profética, atendendo o primeiro chamado de Deus, e essa palavra, ainda que profética, ainda que confrontando o pecado da humanidade, ainda que confrontando a forma dessa pessoa ou dessa comunidade viver, quando nós levarmos esta palavra, vai acontecer algo tremendo, que está descrito aqui no capítulo 3. Está escrito que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum do maior até o menor. Diz o texto que eles vestiram-se de saco, de pano. Quando as notícias chegaram ao rei, o rei poderia ser altivo, porque já havia invadido Samaria, já havia conquistado. E o profeta que traz uma palavra para ele poderia também ser subjugado. Mas o texto diz que quando a notícia chegou ao rei, ele se levantou, tirou a coroa, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, assentou-se sobre as cinzas, sinal de contrição, e fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelha, comer coisa alguma. Não comam, nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, todos clamem a Deus com todas as suas forças. Que maravilha! Uma palavra de graça, uma pregação do Evangelho, poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. É capaz de converter o coração de qualquer pessoa, do rei, de Dilma, de Lula, do seu inimigo, do seu parente incrédulo. Nós precisamos abrir a boca e entender o primeiro chamado de Deus para nós, que é servir, levando uma palavra de graça às pessoas. Graça de Deus, graça de amor. Tendo em vista como eles fizeram, diz o texto, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu a cidade, como tinha prometido. Graça de Deus. Igreja generosa é uma igreja que tem graça abundante. Amém? Amém. Guarde essa palavra no seu coração, porque Deus queria falar assim conosco nesta manhã. Deus não te toma por exclusivo, Ele te ama e te ama todas as pessoas. Deus não quer que você tenha um amor seletivo. Deus quer que você ame todas as pessoas. É por isso que quando o pastor diz aqui, após a pregação, abrace o seu irmão que está do seu lado. Às vezes você pode olhar do lado e você dizer, opa, não vou abraçar esse não, porque não é seletivo meu. Tire isso do seu coração. O seu amor não pode ser seletivo. Você tem que amar todas as pessoas. Amém? Amém. Pastor Marcos, vem aqui.